noite. Todos bem? Que bom. Tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Terão que me aturar hoje, é a pior delas, porque, mais uma vez, porque eu estive com vocês na semana passada, né? Então hoje era para ter uma outra pessoa, mas você sabe que, olá, boa noite, sabe que as coisas são dinâmicas, né? Então, para a gente ajustar aí o cronograma, precisou que eu viesse ver vocês de novo. A boa notícia é que para mim é um prazer, né? Agora, para vocês, talvez, puxa, mas esse cara de novo, né? Então, como o Zagallo disse, né? Terão que me aturar, né? Bom, mas para mim é um prazer estar com vocês de novo. E hoje nós falaremos sobre evolução. Queria fazer aqueles combinados que a gente sempre faz no início. Primeiro deles, mais uma vez, esse conteúdo vai ser construído por todos nós. Então, por favor, não fiquem com aquela duvidazinha que fica com vergonha, não quer levantar o braço, não quer perguntar. Não façam isso, perguntem, porque às vezes a gente pensa assim, não, essa dúvida é muito bobinha, não vou perguntar não. Não tem dúvida bobinha, toda dúvida é pertinente, então podem fazer isso. A Marinese hoje não foi para a academia fazer a malhação dela, né, o treino. Então ela está doida para andar nesse salão para lá e para cá, levando o microfone. Então levantem o braço apenas para que ela possa chegar até vocês, porque isso é parte, né, daquele combinado. As aulas são gravadas, não são transmitidas em tempo real, mas são depois postas nos canais de transmissão do Lar Harmonia, né, na TV Harmonia. Vocês podem revisitar a aula, assistir novamente, e para isso precisa que a gente grave a pergunta e a resposta. Por isso é importante o microfone chegar. E por fim, né, último combinado, esse é o nosso quarto encontro, que falaremos sobre evolução. Eu desejo e espero que vocês façam muitas perguntas, mas se por acaso algumas dessas perguntas for de algum tema que nós ainda falaremos, me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal, para que a gente potencialize no nosso tema de hoje. Caso as perguntas sejam de temas que já foram falados, né, nós já falamos, primeiro até me ajudem a lembrar aqui, a primeira aula foi o que mesmo? O que é o Espiritismo. A segunda foi Deus. E a terceira? Espírito. Todo mundo na ponta da língua, assim que é bom, né? Então, hoje é evolução. Então, se alguma pergunta, porque eu me recordo de ter falado na semana passada que alguns aspectos que falamos sobre um dos corpos, aquele corpo importante, né, da dimensão espiritual, que tem o nome de perispírito, né? É uma base importante para todas as outras aulas. Hoje a gente vai falar também um pouco dele, né? Vai precisar de uma referência da aula passada. Na próxima aula, que vai falar sobre libertação do espírito, então esse corpo tem uma importância fundamental, né, nessa descoincidência de corpos, né, que ocorre naturalmente com todos nós. Então, a gente vai acabar revisitando também alguns conteúdos que foram falados. Então, se alguma pergunta se referir a isso, não tem problema, a gente vai falando. Bom, mas vamos deixar de enrolação, né? E vamos seguir para o que a gente tem para hoje. Primeiro, nosso objetivo. Como se processa... Ai, meu Deus, quase que eu deixo cair aqui o passador. Já pensou? Viu, Rodrigo? Peguei agora no ar aqui. Isso aqui é equilíbrio. Como se processa a evolução espiritual? Primeiro, conhecer os elementos gerais do universo. Segundo, de que forma os mundos são criados, inclusive a Terra. E que teoria evolucionista se acopla à reencarnação e explica a evolução. Esse aí vale um parênteses, né? A gente tem algumas teorias que falam sobre a criação do mundo, sobre a evolução. Então, a gente vai discutir um pouco sobre essas teorias, né, e ver as que mais se adequam dentro da nossa ideia, dentro da nossa filosofia, né? E, por fim, o encadeamento dos diversos reinos da natureza. Na semana passada, nós falamos sobre espírito e vimos que
chamada Trindade Universal, que é formada por 3 elementos, que é Deus, Espírito e matéria. E ela se processa da seguinte forma: Deus, então, Criador, ele cria 2 elementos, né? Dois princípios distintos, não foi isso que a gente viu? Um desses princípios chamado princípio espiritual e o outro princípio chamado princípio material. O princípio espiritual vai se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. E aí a gente cai exatamente no nosso tema de hoje, que é o desenvolvimento ou a evolução do princípio espiritual. Acontece em uma dimensão só? O que vocês acham? Não, né? Porque não só os nossos corpos evoluem, a gente, talvez não nos recordemos, mas a gente viu na história que nós habitamos as cavernas, né? Fomos seres primitivos, né? Estávamos lá no início das nossas reencarnações. E o corpo que utilizávamos era um corpo muito mais grosseirão, né? Embrutecido, primitivo. De lá para cá, quantas mudanças ocorreram, né? Como foi essa evolução? Só para o corpo físico? Não. O espírito que somos também se sutilizou, também avançou, também foi ganhando complexidade. Isso é evolução, né? A aquisição de novas habilidades. Então, a gente foi crescendo dessa forma. Bom, então, 2 dimensões já estão ditas aí, a espiritual e a física. Bom, mas essa evolução, ela se deu aonde? Em que lugar? A gente falou que, se referindo à evolução dos corpos, estivemos habitando as cavernas. O nosso mundo era um mundo primitivo, né? De lá para cá, alguma coisa mudou. Já não somos mais aquele mundo primitivo, concordam? Então, a evolução também não está posta apenas para o ser que somos, mas para o universo. Então, tudo no universo está em movimento de evolução. O nosso planeta está evoluindo, ele está mudando. Tem algumas teorias também, que falaremos sobre elas aqui, que falam sobre essas fases, essas transições. Fomos um mundo primitivo, hoje estamos um mundo de provas e expiações, seremos um mundo perfeito um dia, né? Então, falaremos sobre isso também. Ok? Alguma coisa que eu fale aí que não chegue redondinho para vocês, pode pontuar aí. Então, primeiro, é o que nos diz Robson Pinheiro. Diz assim: a origem do universo ainda é um mistério dos mais intrigantes a desafiar a inteligência do homem. Desvendar a origem do universo seria conhecer o pensamento de Deus. Porque eu, particularmente, não consigo conceber isso separado, né? Eu consigo sentir que Deus está em tudo, né? Deus está em tudo. E quando a gente começa a olhar, nossa curiosidade começa a vagar nas coisas celestes, nas coisas do cosmo, então não tem como não ver Deus em tudo ali, né? Então, as 2 coisas, eu acho que Deus e esse mistério do universo se imbricam de uma forma muito importante. Acho que é o que eu traduzo do que Robson Pinheiro quis dizer aí nessa afirmação. Mas para que a gente entenda isso, então nós temos 2 teorias básicas, importantes. A primeira delas é o criacionismo. O criacionismo é aquela ideia que as religiões, de um modo geral, né, trazem como evolução. Ela prega principalmente que o homem foi criado por Deus através de um sopro, né? Deus, vocês conhecem essa história, né? Eu sei que conhecem, mas não custa nada contar de novo, né? Então Deus pega lá o barro, manipula o barro e cria o homem. Foi assim, né? E ele, num sopro, dá a vida ao homem. E esse homem começou a viver numa imensidão e muito solitário, e ele fala: puxa, Deus, você podia trazer uma companheira para mim, né? Porque os animais todos que já tinham sido criados, né, tinham lá os seus pares, né?
o macho e a fêmea. Então ele, puxa, podia. Aí Deus, num ato de caridade, resolve então criar sua companheira. E ele tira um osso da costela de Adão. Não foi assim que a história conta? Tira o osso da costela de Adão e cria a partir daquele osso Eva, a sua companheira. Bom, aí fazer um parênteses aqui, né? Claro que vocês sabem que existe fofoca espírita, né? Então a gente não pode ficar muito, né, fora desse movimento. Você sabe o que as más línguas falam? Sabem por que Deus tirou o osso da costela para fazer a mulher? Quem é que sabe me dizer? Quem acertar ganha 10 pontos na prova. Hã? Rapaz, aí, puxa vida, osso duro de roer. Esse, por isso não podia ser osso. Brincadeira, né, gente? Puxa vida. Pois é, brincadeira. Mas é a coisa mais fantástica. Toda vez que eu falo isso, claro, é uma brincadeira. Uhum. É uma brincadeira só. Toda vez que eu falo isso, é porque a minha esposa não está aqui hoje, né? Aí toda vez que eu falo isso, ela diz assim, não, foi da costela porque era mais perto do coração, e porque o rascunho, que foi o homem, né, precisava ser aprimorado, então ele tirou uma peça ali para poder aprimorar, e eu acho que, é claro que aprimorou de verdade. É só uma brincadeira, né? Dizer que é um osso duro de roer. Mas também é um osso maravilhoso, né? Então, que tem uma função fantástica, né? Proteger o coração aqui. Então, é tudo isso. Bom, mas então essa é a história do criacionismo, né? Essa é a versão, né, da criação do mundo, né? Tudo partiu disso. Aí, a gente tem uma outra versão, que é o que a ciência traz, que ela vai dizer que não, que houve um momento em que a matéria estava tão condensada, tão comprimida, e que não era mais possível se manter daquela forma, e ela começou a se expandir. Então houve uma grande explosão, que chamaram de Big Bang, e a partir dessa explosão, houve a expansão da matéria, e ela se espalhou por todos os lugares, e foi formando, então, o universo que a gente conhece. Então, a teoria da ciência para a criação do mundo parte, então, do Big Bang. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Quem será que tem razão? Foi Deus que criou Adão daquela forma e Eva também? O Big Bang que proporcionou a criação de tudo? Porque Deus, antes de criar, né, as pessoas que estavam aqui, também criou os mundos, né? Criou o céu e a terra, não foi assim? Então, o que vocês acham? Alguma? É uma... Deixa o microfone chegar para você. O que eu disse foi que a história de Adão me parece bem metafórica. Uhum. A história do sopro também. A gente Sim. inicia a vida pelo sopro e termina pelo sopro. É metafórico, eu penso assim. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada aqui. A ciência avançou, né? Ela não ficou ali porque ela precisava discutir, né, que não foi a partir do sopro, não foi a partir da manipulação do barro, pois não, deixa a Marinese chegar ali, que não foi. Aí duas pessoas, né, primeiro Lamarck, em 1809, diz que a evolução das espécies ocorreu por herança. Eu estou lendo um livro, Exilado de Capela. E assim, esse livro me respondeu muito bem sobre essa história de Adão e Eva, que eu questionava bastante, né? Uhum. E o que me trouxe a resposta justamente foi o Exilado de Capela. Na verdade, o paraíso seria Capela, né? Eu estou entendendo dessa forma. Para Edgar Armond, que é o autor, sim. Então seria Capela, e nós fomos expulsos de Capela, estamos aqui no planeta Terra para tentar fazer parte da nova Terra, né?
E aí Então, vem me respondeu a história do... Aí hoje eu digo que realmente existiu o paraíso, que de fato fomos expulsos do paraíso diante desse entendimento aí. Perfeito. A gente fica com isso aí, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando chegar no momento que a gente falar um pouco mais da evolução e das transmigrações, né? Porque existe um momento em que o orbe, o planeta, não consegue mais oferecer a condição de evolução para aqueles seres daquele determinado orbe. Então, existem essas transmigrações, as transições que a gente vai abordar. Então, vamos só segurar um pouquinho, porque isso vai ser um pouco mais na frente da aula, mas vamos falar sobre isso. E aí depois vem Darwin e diz que a seleção natural, né, quer dizer, a evolução das espécies, se dava também dessa forma, e que não teve aquele negócio da criação. Então, enfim, a ciência e a religião, né, falando sobre os seus aspectos, né. Aí, a Bíblia foi e disse assim, não, aconteceu dessa forma. No primeiro dia, né, foi o que a gente leu lá, no primeiro dia aconteceu o quê? A luz, né? Fiat lux. Aí se fez a luz. No segundo dia, ele fez o céu e as estrelas. No terceiro dia da criação de Deus, ele criou a terra e todos os vegetais. No quarto dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia de trabalho dele, ele criou os peixes e as aves. No sexto dia, ele criou os animais e o homem, né? Esse homem aí, entendam, ser humano, né? No sétimo dia, ninguém é de ferro, nem Deus, né? Ele descansou. E aí é o que a religião nos conta. O que vocês acham que a ciência vai contar? Será que tem alguma coisa a ver? A ciência vai dizer que a teoria mais aceita é aquela do Big Bang, né? Então, no primeiro instante, vamos considerar assim, o que aconteceu foi uma explosão. Essa explosão, se a gente olhar, não parece luz? Não parece luz? Então, no primeiro dia aconteceu a luz. E aí, essa expansão formou o quê? O universo, né? Que é o céu. Bom, no terceiro dia, ou na terceira era, né, todos os astros estavam então postos, portanto, o Sol, a Lua e as estrelas. No quarto dia, a Terra começou, que foi uma das matérias, né, constituídas por essa expansão, começou a formar os seus vegetais. Depois dessa formação dos vegetais, então vieram os peixes e as aves. Por fim, veio o homem. No sétimo momento da era, o que aconteceu? Tem uma interrogação ali? Seguimos nós evoluindo, porque não terminou, estamos, né, nesse momento. Agora, vocês observem que há uma inversão ali, não tem uma inversão entre as duas teorias? Elas são muito similares, né, muito semelhantes, mas tem uma pequena inversão ali. Notaram isso? No dia 3, ou na terceira era, no dia 4 ou na quarta era. Porque a visão da religião é o homem estando na terra. Então a visão dele, primeiro, ele vê a terra se formando, né, os vegetais, aí depois ele observa para fora, ele observa a lua e as estrelas. Mas a ciência tem uma visão de fora para dentro. Então essa visão, primeiro se formou o céu e as estrelas, depois o planeta se desenvolveu. Então a única divergência, entre aspas, são esses dois momentos da criação, porque são visões diferentes. Um está olhando da terra para fora e o outro está olhando de fora para dentro. Então é a única inversão. Mas é muito semelhante, concordam? É muito semelhante. Bom, aí Gabriel Delany
vai dizer assim: o Espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos e mostrar que eles mutuamente se auxiliam e se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso, que de tal concordância resulta para o ser humano a mais esplêndida de quantas certezas lhe seja facultado adquirir na Terra. Lendo pessimamente, mas o que Gabriel Delany está querendo dizer que a gente não deve não considerar nenhuma das duas, a gente deve somar os conhecimentos. É claro que é importante a gente ter a luz do entendimento de que alguns mitos, por exemplo, o mito de Adão e Eva, ele é um mito da criação que parte de um braço judaico-cristão. Por exemplo, para os muçulmanos, não tem, a criação partiu de outra forma. Para o budista, a criação partiu de outra forma. Então, isso não sintetiza que todas as religiões tenham isso como uma ideia. É um mito adotado pela religião judaica e que o cristianismo depois adota isso também e traz como uma suposta verdade. Então, entendendo isso também, a gente não vai desprezar as informações. Adenauer vem complementar e dizer o seguinte: nada há fora do universo a não ser espírito e matéria, nas suas mais variadas manifestações. O ser humano, espírito, é produto dessa criação que evolui desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual, no sentido físico e psíquico. Então, o produto daquela criação que entendemos, a gente, na aula 2, proporcionou uma reflexão a respeito da ideia de Deus, provocando uma reflexão e uma desconstrução também daquela forma antropomórfica que vemos Deus, né? A gente, eu não sei se eu contei isso aqui na aula passada, mas eu mesmo tinha uma ideia de Deus de ser um velho barbudo que fica sentado num trono em algum lugar lá no céu e que ele ficava de lá, né, castigando um, abençoando o outro, né? E fazendo, era a minha ideia de Deus, é uma ideia antropomórfica, porque o que fizemos foi ler nas Escrituras que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, e a gente criou um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, esse velho barbudo, que era o meu Deus, né, de ideia, é essa ideia antropomórfica. Então, quando a gente desconstrói um pouco isso e tenta entender ou encontrar, né, um ser criador, né? Se a gente for lá para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que diz o quê? Que é Deus, né? E a resposta é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não passa disso, né? A resposta talvez mais enxuta e mais completa que a gente poderia ter. Porque toda e qualquer outra coisa que colocarmos a partir daí procede de nós, seria humano, né? Seria colocar as nossas características nisso. Portanto, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo. Tudo que existe vem depois dele. Então, pensando assim, tudo que entendemos no universo está contido na matéria ou no espírito, certo? Concorda ou não? Então tá certo. Então, se não quase, o que você pensa a respeito? Não está ligado, não.
agora. E aí, nisso você está colocando a centelha divina, o perispírito, os minerais, sei lá, as emoções, a mente, a imaginação, fantasia, sei lá, sonho, sol, estrela, tudo que você possa imaginar aí, que eu não consigo imaginar tudo. Tá tudo entre o espírito e a matéria. E a matéria, absolutamente tudo. Mas não vieram eu vou pescar ali, né? Não vieram do fluido cósmico universal. Quer dizer, eles são versões do fluido cósmico universal. Perfeito. Então, vamos de novo. Deus, a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. No universo, a gente só vai encontrar, estamos tirando Deus, né? Só vai encontrar Espírito e matéria, só. Qualquer coisa que você fale, tudo que você falou aí, a gente pode chegar à conclusão de que é matéria e espírito. E em alguns casos, os dois. Em nós, né, somos o quê? O que nós somos de verdade? Um espírito, né? Revestido de uma matéria, em algumas dimensões. Na aula passada a gente viu que o espírito que eu sou está revestido de uma matéria numa dimensão chamada dimensão espiritual, usando um corpo sutil, chamado perispírito, está revestido de uma matéria física, né, o nosso corpo físico, na dimensão física. Então é o espírito revestido de matéria. Se você falar uma cadeia de montanhas, o que você tem lá? Tem uma matéria bruta, né, um mineral, mas você tem um princípio espiritual que habita nessa matéria. Se a gente falar na dimensão do vegetal, você tem uma matéria, mas você tem um princípio espiritual que habita nesse tipo de matéria, nesse reino, vamos dizer assim. Nos animais, mesma coisa, você tem um princípio espiritual que habita. Então, relembrando a aula passada, Deus não cria o espírito, Deus cria o princípio espiritual que se apropria da matéria e se desenvolve nela. Na nossa natureza, né, no nosso mundo, vamos dizer assim, a matéria mais embrutecida, qual é? É o mineral, né? Então, o princípio espiritual, recém-criado por Deus, vai habitar esse tipo de matéria. E lá ele vai permanecer durante um tempo, ele vai ter aquisições, né, de habilidades, aumenta a sua complexidade, e aí ele consegue, num determinado momento, passar para uma matéria mais complexa, mais sutil também. Pois não. Não me veio agora. E a centelha divina, que é o terceiro elemento, né? Que supostamente, para mim, teria que estar em tudo. Então, ela está onde no mineral? Então, o que a gente chama de centelha divina é o espírito, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O espírito não poderia, tecnicamente, não poderia ser chamado de centelha, porque centelha é o quê? É matéria, né? Centelha é fogo. Então, não é. A gente, lembra que, vou fazer aquele quadro de novo aqui, ó. Na semana passada eu falei para vocês, ó, aqui, esse quadrado aqui, é uma instância não material. Aqui está o espírito. Tá? Aqui, esse outro quadrado, é uma dimensão espiritual. Aqui a gente tem uma matéria que é uma matéria muito sutil. Você falou ainda agora do fluido cósmico universal, ela é o produto, a dinamização do fluido cósmico universal. A gente tem ela aqui em várias dinamizações, em várias nuances de densidade nessa dimensão. A gente vem para cá, para esse outro quadrado aqui é a dimensão física. Então a gente tem aqui uma outra dinamização do mesmo fluido, que é o fluido cósmico universal, só que aqui agora numa configuração muito densa. Então a matéria é densa, né? É a chamada matéria física. Então nessa dimensão aqui.
O que você está chamando de centelha divina seria o espírito propriamente dito, né, que está aqui nessa dimensão. E ele se apropria da matéria para o seu desenvolvimento. Então ele vai coagular essa matéria aqui em torno dele, e a gente vai chamar esse corpo, né, essa matéria que está envolvendo ele de perispírito, e ele vai se apropriar dessa outra matéria aqui, a gente vai chamar de corpo físico. Aí a gente forma a tríade da formação do ser, que é corpo físico, perispírito e espírito. Mas a gente, algumas vezes, vai querer definir o espírito para além da sua definição única e aceitável, que seria uma singularidade não material. Se você perguntar o que é o espírito, no livro dos, pergunta 23 do livro dos Espíritos vai dizer que ele é a inteligência do universo. Mas ele é uma singularidade não material. Agora, a gente, para adorar a pílula, pílula, quase que não sei, hoje eu estou com a língua travada. Para ler ali foi uma dificuldade, agora, para falar pílula, quase que não sai. A gente, para dar um polimento, né, nas palavras, o que a gente faz? A gente diz que o espírito é uma energia. Já ouviu falar isso? Só que, se a gente pensar lá que Deus criou dois princípios distintos, o princípio material e o princípio espiritual. Eles são diferentes, né? Um é o princípio espiritual e o outro é o princípio material. O princípio material se dinamiza, forma todas as matérias que conhecemos. Energia é o quê? Matéria, né? Então, se energia é matéria, espírito não é matéria. Então, espírito não é energia. Quando a gente fala centelha e ainda doura pílula, centelha divina, né? Centelha é o quê? Matéria, fogo, né? Pois não, pode chegar. Então, é matéria também. Então, espírito não é matéria. Luiz, Sim. o livro Evolução em Dois Mundos tem uma parte em relação à evolução, que fala assim, que das mãos de Deus veio a mônada espiritual, que ele correlaciona com a centelha, e que daí vem todo, se coloca o princípio espiritual, vem depois daí. Então, a centelha, então, se correlaciona à mônada ou já ao espírito? Vamos para como é que eu vou dizer, a parte romântica, né, desse entendimento. Mônada e princípio espiritual são sinônimos, a gente pode entender da mesma forma. Então Deus cria o princípio espiritual numa linguagem mais espiritualista, você pode chamar de mônada. A mônada é o princípio espiritual. Quando ele chama de centelha, que é tudo isso que eu estou explicando, quando ele chama de centelha, ele está dando aquela conotação de que é a fagulha, é o fogo que vai virar a vida, que vai se tornar o espírito. E é uma fagulha, é uma centelha divina, porque foi criada por Deus. Então, essa é o romantismo do termo, né? Mas Deus cria a mônada, ou o princípio espiritual, que é uma singularidade não material, que não pode ser tratado como centelha, ou não pode ser tratado tecnicamente, a gente usa isso, não pode ser tratado como energia, não pode ser tratado como luz. Algumas vezes a gente fala assim, não, o espírito é o quê? É uma luz, não fala assim? Mas luz também é matéria, né? O seu elemento básico da luz seria o fóton, é matéria. Então, essa singularidade revestida de uma matéria luminosa, a gente chama de luz. Revestida dessa matéria de fogo, então a gente chama de centelha. Revestida de uma energia que a envolve, a gente chama de energia. Entendendo tecnicamente que o espírito ou o princípio espiritual não é nenhuma dessas coisas, mas ela se apropria dessas coisas. Então, de uma forma romântica, a gente fala que ela é uma centelha divina. O princípio vital vai acontecer, a gente vai falar sobre ele aí depois. Porque aí, quando Deus então criou esses dois, pois não. Então, só um detalhe, então é consciência? Espírito? Também ainda não é não. consciência. Consciência está mais para o psicológico. Não está para o psicológico não, mas a gente vai falar porque até o reino,
você está fazendo pergunta já avançada, mas até o reino animal, então nesse desenvolvimento, olha só, a gente passa primeiro pelo reino vegetal, não é isso? Desculpa, mineral. Depois para o reino vegetal. Até aí a gente não tem consciência de si ainda, né? A planta não sabe que ela existe. Aí a gente vem para o reino animal. No reino animal, os animais também ainda não têm essa consciência de si, ainda não se formou isso. Também ainda não se formou o perispírito, porque essa consciência, que um auto existir, né? Um auto entender da sua existência, ela vai se formar quando você passa a ser espírito. Porque quando você passa a ser espírito, aí sim, você forma a sua mente, você tem lá no seu perispírito um local, que a gente viu na aula passada, né? Onde está a mente, e aí sim, você tem consciência de si. Até o reino animal, você não tem essa consciência ainda, porque ela vai surgir quando se formar a mente. Então, até aí não tem consciência. Mas voltando para a questão, então, da evolução desse princípio, então, ele vai se apropriar, inicialmente, da matéria mais bruta, para que ele comece a se desenvolver. E aí, no nosso reino, ele vai se apropriar do mineral. Ele vai permanecer por uma quantidade de tempo lá, né? Ele vai ter características de desenvolvimento nessa dimensão, e aí ele vai para um novo reino, que é o reino vegetal. No reino vegetal, ele ganha um novo componente, que é o fluido vital. O fluido vital é como se fosse uma liga que vai trazer já algumas características da própria vida. Então, a pedra é como se fosse inerte, né? O mineral é inerte, ele não tem ali Agora, a planta não. Ela ganhando o fluido vital, ela sente, né, quando você... Não é a nutrição ela vai tirar da natureza. A pedra não tem isso, a nutrição é uma capacidade, é uma habilidade que ela já adquire naquele reino. Mas com esse fluido vital, vamos chamar assim, um fluido da vida, daí o nome, ela começa a poder se reproduzir, a poder a se alimentar, a se nutrir, né? a ter a sensibilidade. Então, se você tira uma folha, você está agredindo a planta. Só acontece isso a partir da aquisição do fluido vital. E ele vai ter uma importância até chegar no reino hominal, que a gente vai chegar até lá. A gente vai desenvolvendo isso já já. Pois não. Boa noite. Se a gente for comparar um mineral com a planta, por exemplo, a gente pode ver um girassol que ele se movimenta em direção à luz, né, que já é uma coisa que não é tão inanimada quanto o mineral. A gente pode dizer que uma planta morreu, né? A gente não fala que uma pedra morreu, que uma rocha morreu. Então a gente já nitidamente a gente já percebe uma evolução de vida, né? Nessa comparação entre o minério e o vegetal. O próprio a gente trouxe ali um texto de Gabriel Delany, ele vai dizer que o princípio espiritual no mineral adormece, como se ele estivesse dormindo. Ele vai despertar para a vida quando ele chega no vegetal, com a aquisição do fluido vital. Aí ele ganha a vida, vamos dizer assim. E ganha a sensibilidade, é o que você falou, ele vai procurar ali para fazer a sua fotossíntese, a luz. Então, ele vai ganhar todas essas habilidades. Quando ele passar um período lá, e que ele passar para o próximo reino, que seria o reino animal, e vem outras habilidades, como, por exemplo, os instintos, a reprodução sexuada. Então, vem outras características, né? Que é o princípio espiritual. Até aí, princípio espiritual vai tendo de aquisições. Aí normalmente vem aquela pergunta assim, puxa, então o cachorrinho que eu tenho lá em casa é espírito? Não, é princípio espiritual. Ainda que há controvérsias, porque eu tenho uma maltese em casa e a minha esposa diz, olha, no meu coração você é gente. Ela acha que ela é gente, já virou da família. Pois não. Eu fiquei pensando agora aqui, fazendo uma analogia com o que você falou é como se no reino
mineral, não existe esse fluido, né? Ele não alcançou ainda. Esse fluido não está Não tem o fluindo fluido. ali, né? Não está fluindo ali, no caso. E aí eu fiquei fazendo analogia com com o princípio dos chakras, que quando você para eu sou terapeuta e eu trabalho muito com os chakras nos meus pacientes, e trabalho muito no sentido de fazer essa energia vital, esse fluido vital, né, a trazer ao seu movimento através de técnicas, enfim, e percebo como faz diferença num paciente, por exemplo, que foi diagnosticado com depressão ou com ansiedade, ou pacientes que estão num processo de entrar em algum tipo de inércia ou de processos vegetativos, e eles vão entrando num lugar de menos movimento do corpo, da vida, das ideias, de menos movimento, né? Vai ficando mais inerte, como uma pedra, por exemplo. Não tem esse fluido. E aí, quanto mais a gente faz um trabalho para que esse fluido volte a percorrer aquele corpo, mais o paciente, o indivíduo ali, ele vai entrando em processo de movimento, de se movimentar, de se colocar na vida, de criar, de trabalhar, de estudar, de fazer. Tem essa relação, não Perfeito. tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendi sua analogia, mas da direção da inércia ou na direção do movimento. Perfeito, a analogia eu entendo. Mas não tem nenhuma relação, porque o que você está dizendo acontece da seguinte forma. Então, esse princípio espiritual criado por Deus, ele vai se desenvolver através desses reinos, no mineral, no vegetal, no animal, até que ele se torna um ser humano, né? Quando ele então se torna espírito. E aí ele vai animar corpos humanos. Nesse momento, ele passa a ter aquela tríade, a formação, ele é corpo físico, perispírito e espírito. Aí sim, criam esses órgãos, que são órgãos espirituais, chamados chakras ou centros de força, que vão nutrir energeticamente os dois corpos, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Então, os chakras estão postos para a nutrição energética desses corpos. Há uma comunicação de mão dupla, de via bidirecional, tanto as energias espirituais que migram, né, do perispírito alcançam o corpo físico, quanto as energias do corpo físico, as energias da natureza, telúrica, o prana, que são recebidas e são processadas através desses chakras no corpo físico, porque a bateria de chakras da dimensão física está num corpo chamado duplo etérico. A gente viu isso na aula passada. E a bateria de chakras que está no corpo astral, no perispírito, né, que é a camada mais externa do perispírito, ela tanto recebe as energias através dos nadis do corpo físico para o perispírito, quanto do perispírito para o corpo físico. Então, esse alinhamento, esse movimento terapêutico que você faz na ativação é para que haja esse movimento que só ocorre no ser já depois que se tornou espírito, e não nesses outros reinos anteriores. Não é só essa energia, porque aí os chakras não vão trabalhar só com a energia vital. Mas então não é tipo assim, o fluido vital, a energia vital básica que percorre nos nadis não é a mesma que está ali. Não é só ela, tem outras energias. Entendi. Então, mas por exemplo, ela e outras, então? É ela e outras. Ah, tá, então entendi. você vai ter, por exemplo, o seu chakra básico, ele vai processar uma energia da Terra, a energia telúrica. Essa energia é captada da Terra e ela é processada, ela sobe num formato chamado fogo serpentino pela coluna vertebral e ela vai ativar outros pontos do corpo. Não tem nada a ver com a energia vital, é uma outra energia chamada telúrica. Você tem outras energias, o prana, por exemplo, que é uma energia solar, né, que vem do Sol, ela é processada nesse plexo aqui. Então, tem outras energias. A energia vital, ela tem uma característica importante, que é a da longevidade da sua encarnação. Ou seja, quando você reencarna, você ganha uma quantidade, como se fosse uma... Vamos fazer uma metáfora também aqui, é como se fosse uma pilha, uma bateria. Então você vai ganhar a energia vital, ela é uma bateria que está armazenada no corpo duplo etérico, naquele corpo que faz a contrapartida física, né, ele está na dimensão física,
E essa bateria vai determinar a longevidade da sua encarnação. É essa energia que vai determinar que você vai durar 70 anos, 90 anos, 120 anos, 50 anos. É a quantidade de energia vital que você tem. Então, essa energia, ela se gasta. Ao longo da sua encarnação, você vai gastando essa energia. Agora, você também pode prolongar essa energia, ou pode consumir mais ela e encurtar o prazo. Então, você tem lá uma bateria que você vai durar 90 anos, mas você usa mal a sua energia, né? Você gasta mais a sua vitalidade do que deveria, ela vai se esgotar antes. E uma vez esgotado, cessou a vida naquele corpo. Então, não tem mais como ter liga. Vamos dizer assim, essa energia é a que dá a liga entre o espírito e o corpo físico. Acabou ela, acabou a vida. Ok? Então, no processamento dos chakras, você terá ali essa energia também, mas não é a única. Vão ter outras energias trabalhadas ali. Tranquilo? Quando eu fico assustado, fica todo mundo olhando assim, não estou entendendo. Hã? Então, animal ainda não é espírito, é princípio espiritual. Lá no reino mais avançado dos animais, a gente poderia dizer que já há uma formação grosseira, rudimentar, de algo que se chamará perispírito. Mas o princípio espiritual ainda não é espírito, então ele não tem perispírito. Eu vou inventar uma palavra aqui agora, ele teria periprincípio espiritual e não perispírito, porque só é espírito depois desse reino, né? Então, o princípio espiritual aglutina o seu aprendizado. Hã? Porque eu respondi, né? Eu devia ter esperado a pergunta. Então, vou perguntar como é que o animal armazena as suas experiências, o seu aprendizado. Porque há um momento de integração. Uma pergunta muito comum, corriqueira, nessa aula, é das pessoas perguntarem assim, então eu fui um cachorrinho, eu fui um gatinho, eu fui, né, uma plantinha, né? Não, porque a transição entre princípio espiritual e espírito encerra com essa etapa. É como num videogame que você mudou a fase do jogo. Então, tudo que você aprendeu, as habilidades que foram aprendidas no reino mineral, no vegetal e no animal, elas são integradas ao princípio espiritual, que se transforma, que se torna espírito. Então, algumas dessas habilidades são trazidas, porque hoje a gente tem os nossos instintos, não tem? Eles foram adquiridos aonde? Na dimensão desse reino animal. Então, algumas dessas características a gente aprendeu lá e a gente integra isso ao espírito e traz na sua nova formação, vamos dizer assim, né, que é o espírito propriamente dito. Então, no próprio espírito, então imagina que hoje, lembra que na semana passada a gente falou daquelas 3 categorias, né, do espírito imperfeito, lembram? Do espírito bom e do espírito puro? Não foi assim? Então quando você é espírito imperfeito, você tem características ou aprendizados num determinado nível. Quando você passa para espírito bom, você tem um outro nível de características de aprendizado. Quando você chega a espírito puro, você já integrou tudo o que o espírito poderia aprender naquela dimensão e ele não precisa mais do perispírito para ter as suas lembranças ou guardar as suas habilidades, porque elas já foram integradas no espírito. Da mesma forma que ocorre quando há essa transição da mônada ou princípio espiritual para espírito. Ficou claro ou não? Mais ou menos, né? É porque você está considerando assim memória como se fosse algo físico, né? É algo que está integrado, é um aprendizado que está integrado no princípio, na essência. Ele apreende. Ele não é armazenar o conhecimento, né? É integrar o conhecimento. Ele se integra naquilo, assim como se integra no espírito.
Chega um momento que você não tem mais perispírito. Imagina que se todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência tivesse no perispírito, você não teria mais ele depois. Então ele vai se integrar no espírito, ele vai passar a estar no espírito. Então não é um locus de consulta. É como a gente fala memória, dá a sensação, peraí, a minha memória eu vou lá e pego o que eu quero. Não é isso, está integrado. Não tem um locus de armazenamento, né? Está integrado na essência, ou do espírito ou do princípio espiritual, antes da transição. Foi ainda não? Como memória. Como memória, mas não como integração de habilidade do conhecimento. Não vai ficar a vida toda só tendo o conhecimento ao seu alcance, porque isso é a memória. A memória é você recorrer a uma informação num locus, né? Eu vou agora acessar isso aqui. Você vai lá, pega aquela informação e traz. Mas se tudo estiver integrado na essência, você não precisa acessar nada em lugar nenhum. E depois essa evolução de aprendizado, ela podemos dizer assim, mas vai ter uma aula lá no ciclo 2, porque eu estou falando que essa turma aqui só faz pergunta muito avançada. Eu não esqueci ainda não, a gente vai chegar aí. Só faz pergunta muito avançada. Lá no ciclo 2, vai ter uma aula que vai falar um pouco sobre essas memórias e sobre essa sequência do aprendizado. Então, na dimensão física, aquilo que a gente vive, você te traz um aprendizado de alguma coisa que vai se tornar uma habilidade. Essa habilidade, ela é guardada no perispírito. Então, de uma encarnação para outra, por exemplo, aquela experiência que você teve numa vida passada, que se tornou uma habilidade, que ficou guardado num locus, aí sim é uma memória, é um espaço, você consegue acessar aquela memória. Mas ela só vai ser integrada no espírito quando ela é tornada conhecimento dele. Então, aquilo que está como um espaço que você acessa, se integra ao ser. E vai ter um momento que você não tem mais o acessar a memória lá. Você é a informação, né? Aí sim, você é um espírito puro. Você alcançou tudo que a matéria podia oferecer de aprendizado. Você já se despojou de tudo que não é mais necessário. Aí você é. Ainda está chegando lá, né? Então, não se preocupe, porque ao longo a gente ainda tem, hoje é a 4ª aula, a gente ainda tem 16 aulas pela frente nesse ciclo, e depois vão ter mais 20 aulas em cada outro ciclo de aprofundamento, que a gente vai conseguir chegar a essa clareza aí, que não é algo simples mesmo. Ô Luiz, ele Pois disse não. que ia fazer uma pergunta, mas você foi falando. Eu acho que ele foi criando mais perguntas, que agora ele não sabe mais o que ele agora quer já até saber. esqueceu o que era. O que eu ia falar era o seguinte: esse processo da evolução justifica, de certa forma, a criação. Porque o processo da criação, criou-se a luz, e aí primeiro veio os peixes, para depois o homem. Então é justamente esse processo de evolução. Perfeito, Eu é posso isso aí. dizer que no princípio não existiu o homem. Mas tinha a Existia- terra, que era o existia a mineral. terra, que era Então, o princípio... não existia o espírito. Sim, não existia, Não mas existia existia a espírito. terra Aí, do e o processo, mineral, e o princípio espiritual já princípio- estava ali. Aí começou a evoluir o orbe e passou a ter o quê primeiro? Não foi os vegetais? Os vegetais, depois o animal. Aí né? aquele princípio espiritual que estava no mineral No passou mineral. para o vegetal. Aí depois vieram os animais, não foi isso? Correto. Aí aquele princípio que estava nos vegetais passou para os animais. O homem veio depois, né? Com certeza. Então é quando ele chegou naquele ponto. Mas a criação de Deus não cessa. Então quando aquela mônada ou aquele princípio espiritual migrou do vegetal para o mineral, do mineral para o vegetal, estou invertendo a ordem, Deus já criou outro que já ocupou aquele lugar. Sim. E assim sucessivamente. Então, ele vai criando sempre o princípio que vai para a matéria mais bruta e ela vai se desenvolvendo até ela chegar lá na parte do ápice da sua evolução nessa etapa, que é o ser humano. O processo bagunçou minha cabeça quando você estava falando aí, que quando você deu exemplo aí que eu já fui um cachorrinho, eu já fui um vegetal, você disse não. Não.
Aí agora é... Então, que bom só assim, porque aí depois isso vai te promover pesquisar. Mas o fato é que o princípio espiritual que se desenvolveu nesses reinos se tornou o espírito que você é. Então, quer dizer, o espírito não é o animal, mas o princípio espiritual que foi, se tornou o espírito que você é. Eu enrolei mais ou expliquei? Então, o princípio espiritual que se tornou o espírito que você é, que foi cachorro. Não é o espírito que foi cachorro. Não é possível o espírito ser cachorro. Entendeu? Eu sei. Pois não. Boa noite. Então, no caso, pelo que eu entendi aí da discussão, ainda dentro disso, por causa da pergunta, porque a gente sempre fica achando, né? Eu passei pelo vegetal, eu passei pelo animal, eu fui um gato, né? Eu fui uma garça, algo do tipo, né? Então, pelo que eu entendi, é quando o princípio espiritual, ele reúne informações e ele descobre o eu, tipo, eu existo. Então, aí Ainda vira não. o espírito. Quando ele fala assim, ó, é o eu existo, Aí pronto, ele ele é vira o nominal. espírito. Aí virou espírito. É isso. Pronto, Mas então eu antes entendi. disso, ele não Antes tem. disso, então, ele não no tem ainda momento o. quando ele descobre, tipo, o eu. Pronto, aí é espírito. Aí ele se tornou espírito. Outra dúvida também. Ali está como princípio material, ali embaixo tem um fluido vital. Eu não entendi por que o mineral ele não tem fluido vital. É como se, vamos associar esse fluido à vida. O mineral é inerte, né? Você percebe a vida ali, não? No mineral? Você precisa plantar ele para ele se alimentar, ou como é que acontece? Não, mas ele se forma, né? Então, mas você percebe a vida nele? Não, né? Você percebe na planta a vida? Percebo. Pronto, então é isso aí. Só tem fluido vital a partir do reino vegetal. No mineral, não quer dizer que não tenha o princípio espiritual, ele está lá, mas ele está latente, ele está inerte, Então, tipo, adormecido. tenta explicar vamos melhor dizer o que assim. seria esse fluido vital. Porque, tipo, para mim, se você pega uma pedra, Se você algum pegar tipo uma de pedra, você naquela tem pedra. energia, né? Então, Tudo no universo é energia. A própria Isso. pedra é energia, Sim. né? então Porque o a que seria pedra é o matéria. fluido vital? Então, ela é energia, porque a pedra é matéria. Então, ela é a energia. Mas ali, naquela energia, ela está envolvendo um princípio espiritual, que está inerte ainda. Ele ainda não despertou para a vida. É como se ele tivesse adormecido. Ele só vai despertar para a vida, vamos tratar assim, Sim. quando ele chegar numa outra matéria mais sutil, que é o vegetal. Nessa matéria, com a inclusão do fluido vital, ela desperta para a vida. Então, você percebe a vida nos vegetais. Né? Tem plantinha que você toca nela, eu não sei o nome, Maria não sei o quê, né? Dormideira. Que você toca nela, ela se fecha ali, né? Então, enfim, você percebe a vida. Você não bota água na planta lá para ver se ela vai ficar viva muito tempo. Não vai morrer. Né? Então, você vê, até utilizar esse termo, foi você que falou, né? Desculpa, esqueci seu nome. Telmo. Então, até isso a gente vai usar. Se eu uso um termo assim, a pedra morreu. A gente não usa esse termo, mas a planta morreu, né? Ou brotou, olha só, multiplicação, sim. Né? O fruto. Então, enfim, o fluido vital, ele só chega a partir desse tipo de matéria, nessa dimensão, que é, vamos dizer assim, o que vai animar a vida, o que vai fazer despertar a vida. Porque aquele fluido, aquele princípio, né, criado por Deus, ainda no mineral, ele está adormecido, está latente, não despertou para a vida. Ele só começa a despertar quando ele ganha o fluido vital no vegetal. A partir daí, pronto, aí vida. Ok? Ele está escapando da fila. É só uma palavra que eu... Estou contando. A palavra ânimo, ela vem do latim, que tem alguma coisa relacionada à alma, se eu não me engano, não é isso? Então a gente pode associar isso aí com a planta, e o mineral não tem esse ânimo. Né? Não tem. Só isso. Mas a ânima seria a alma, mas ela só será a alma
quando estiver no reino hominal, quando se tornar espírito, né? É uma convenção, vamos dizer assim, da linguagem, criada por Kardec, que alma é o espírito encarnado. Então, é o espírito já formado. O que a gente está falando aqui ainda da evolução é uma etapa, vamos dizer, uma fase do jogo anterior a isso, né, que é a etapa da criação. Então, Deus cria esse princípio, ele vai se desenvolvendo, coagulando essas matérias em torno dele, o mineral, o vegetal e o animal. Aí encerrou essa etapa. Quando ele encerra essa etapa, acabou, aquele princípio está pronto para se tornar espírito. Então, o princípio espiritual está pronto para se tornar espírito. Para ter uma ideia, quer dizer, eu vou bagunçar mais ainda a cabeça de vocês agora. Para ter uma ideia, na nossa natureza, o que habita nas rochas transmigra para os vegetais, o que está no vegetal ganha essas características da vida, fluido vital, sensibilidade e tal, transmigra para o reino animal. No reino animal, a gente vai ter toda a cadeia de animais, né? Dos mais simples aos mais complexos. Quando ele atinge a complexidade tal de se tornar espírito, o que acontece? Sai do nosso planeta. Porque não tem como se formar espíritos no nosso planeta agora. Porque precisaria, a primeira encarnação de um espírito precisa ser num mundo primitivo. O nosso planeta não oferece mais essa condição. Então, seriam aquelas transições, né, dos hominídeos, né, o Neandertal, enfim, o Homo sapiens, o Sapiens sapiens, aí chegamos a nós, né? Mas o ptecantropo, isso que eu queria lembrar, né? O primeiro lá, o ptecantropo. Então, essa formação, o nosso mundo não oferece mais. E o espírito recém-formado precisaria passar por toda essa sequência de corpos mais grosseiros até que ele chegue ao que nós estamos hoje. Então, o nosso orbe não oferece mais isso. Então, olha que coisa triste. Para mim é assim, porque às vezes eu olho para minha Amora, o nome da minha netinha, né, que é a cachorrinha. Nome, que doce. Amora. Aí eu olho para ela, eu olho nos olhos dela e eu penso assim, puxa, ela só tem mais ou menos 15 anos de encarnação e eu nunca mais vou encontrar com esse princípio espiritual. Porque quando ele tiver na condição de se tornar humano, ela vai para outro lugar. Esse princípio espiritual tem que ir para um outro orbe, porque não vai mais oferecer, o nosso planeta não oferece condições dela fazer isso. Então, olha que coisa até triste, né? Puxa vida, a gente tem tanto carinho, tanto amor. É a vida. Não vamos. É assim, é a vida. Nossa amiga aqui tá resistindo? Quer ainda perguntar? Ela está derretendo. Vamos ajudá-la. Meu cérebro já foi embora. Eu fiquei pensando, para mim fez sentido o que você falou sobre a cada princípio integra como se finalizasse aquilo ali. Talvez o termo que seria errado, me corrija se eu estiver errado, mas talvez o termo que as pessoas utilizam de forma equivocada é quando elas falam que, sei lá, eu era um cachorro em outra vida e eu desencarnei e encarnei em mim hoje, né? Não então, possível. Talvez... Só Hollywood consegue fazer exatamente. isso. Aí, isso não existe, né? Não. Pelo que você está falando, pelo que eu entendi, Bom, não existe. Mas os cachorros, por exemplo, num período em que esse princípio espiritual está vivenciando o aprendizado do reino animal, há uma reencarnação ou não? Não. A Amora volta como a ameixa, Amora- laranja. Amora Não, peraí, a volta- Amora é sua neta ou é uma É cachorrinha? minha neta. Ah, É minha pô, neta, aí mas por isso ela, que eu tava mas é a minha neta fiquei peluda, confusa, porque mas, ela é pô, uma achei que era maltês, criança, pô. né? Não é uma criança, é uma maltês, Ah, é um tá. canino. Ele falou com esse sentimento. Pronto. Não, agora fez sentido o que você falou. Não estava entendendo. Falando só, sua neta não vai reencarnar? Vai pra onde? Ela iluminou. Porque ela é minha neta mesmo, ela já virou da família. Não, entendi. Mas não, ela entendi. é peluda, tem Sim. 4 patas. Não, entendi. Mas reencarna? Em Não. animal? Não. Não existe Então, isso. não, a reencarnação, na aula 6, a gente vai falar sobre a reencarnação, aí você vai entender melhor sobre a reencarnação. A reencarnação é um processo,
ela é vamos até dizer assim, é um dispositivo evolutivo do espírito. Não acontece, nessas etapas do desenvolvimento que a gente está falando, não acontece a reencarnação. Porque a forma de utilização dos corpos, da matéria, ela se dá coletivamente. Então, vamos dizer assim, por exemplo, um cardume de peixes. Aquele cardume de peixes inteirinho é um princípio espiritual. Uma cadeia de montanhas é um princípio espiritual. Uma floresta é um princípio espiritual. Uma colmeia de abelhas é um princípio espiritual. Quantas abelhas tem numa colmeia? Alguém já contou, não? É abelha para dedéu, né? Um princípio espiritual. Quando uma abelha, um corpo, né? Um corpo, matéria, morreu, porque ela veio aqui, passou aqui, alguém deu uma raquetada nela e ela morreu, aquele princípio espiritual que habita aquele corpo retorna para o todo. Eu ia falar enxame, é enxame? É enxame, né? Volta para o enxame. Já, cabeça hoje, sexta-feira, a cabeça já não está mais funcionando direito. Já fiquei com medo de estar falando errado, mas enfim, ela retorna para o enxame, o princípio. E aí, dentro daquela colmeia, ela vai se procriar, porque elas não têm a reprodução ali, elas vão se procriar. Aquela nova abelhinha que nasce ali dentro daquele enxame, utiliza parte desse princípio espiritual, é animada por esse princípio. Então, quer dizer, não tem uma reencarnação, porque quando um corpo morre, ela retorna para o todo, e daquele todo gera novas partições em novos corpos. Então, não é uma reencarnação. A gente vai entender melhor sobre reencarnação na aula 6, mas a reencarnação, ela é o espírito que eu sou, que pré-existe, que quando esse corpo fantástico, maravilhoso, né, que vos fala nesse momento, deixa de existir, porque ele faliu, acabou a vida nesse corpo, né? Então o corpo morreu, o espírito que pré-existe vai se conectar fluidicamente a um óvulo fecundado, quando ele entra naquela fase da nidação, que é quando ele adere na parede do útero, né, do endométrio. Naquele momento ele propicia a possibilidade da conexão fluídica. Então, ali sim a conexão do espírito acontece. E quando acontece a conexão do espírito, ele começa a interagir com aquele óvulo fecundado. Aí uma das propriedades do perispírito que a gente viu na semana passada, chamada MOB, modelo organizador biológico, se ativa. E ele começa a interagir com a matéria, formando um novo corpo para aquele espírito. Aí a gente chama isso de reencarnação. Retornar à carne. Agora, só concluir aqui. O que você falou, é porque acaba passando, o que você falou que, eu falei, só Hollywood pode isso. Eu, espírito, reencarnar um cachorro, não é possível isso. Nós trataríamos isso como involução, não sei nem se existe essa palavra, involuir, né? Ir para trás. Não existe, não é possível isso. Mas existem filosofias reencarnacionistas que adotam isso como uma ideia. Então, por exemplo, o monge lá do Nepal, budista, na filosofia budista, eles acreditam que o espírito pode reencarnar no reino animal. Então, que aquele monge budista retornou a habitar lá um animal, uma vaca, por exemplo. Né? E a vaca é sagrada lá, então eles vão cuidar bem da vaca. Não é possível isso. O espiritismo não admite essa possibilidade. E o espiritismo tem, um dos pilares dele é a ciência. Né? Ela está pautada em 3 pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião. No pilar da ciência, que é uma base de apoio, a gente toda hora pergunta para a ciência lá, e aí, se é possível? Aí a ciência fala, aí a gente, legal, vou acreditar. Aí a gente pergunta, ciência, se é possível? A ciência fala, não é. Aí a gente, vou refutar essa informação, eu não posso admiti-la. Então, quando você tem um corpo humano, você tem uma córtex cerebral e um sistema nervoso central de uma tal complexidade para que o seu cérebro possa funcionar, para que a sua mente possa atuar através de um corpo físico, que tem uma complexidade que se você
for utilizar um corpo menos complexo, o do animal, não vai funcionar. Como é que a gente faz um exemplo disso, assim, um paralelo? Se você hoje tem um computador muito moderno, eu nem sei qual é o mais atual, que eu estou desatualizado nisso, mas você tem um daqueles pancadão, né, última geração, e você tem um software também de ultimilíssima geração, então funciona, porque você tem um hardware bom pra caramba e você tem um software de última geração, bateu. Pega esse software bacana, última geração que você tem, e bota lá naquele computador que nós tínhamos há 15 anos atrás. Vai funcionar? Não roda. Sabe por quê? Porque o hardware e o software tem que ser compatível. Você compra um software hoje, ele diz só é compatível com a versão tal do hardware. As versões anteriores não funcionam. Então, essa é a melhor comparação que a gente pode fazer. Não adianta você pegar um software do espírito, né, super mega plus, e colocar no animal, não vai rodar, não funciona. Então, essa é a forma com que a gente entende, com que a gente admite ser possível. A mentepsicose, que é a forma da reencarnação pregada pelo hinduísmo, pelo budismo, né, que admite a regressão, que admite a involução, não é a forma com que a gente admite. Então, por que eu estou falando tudo isso? É que você pode falar, poxa, mas ele falou que não pode. Eu li aqui agora que pode, que dentro da filosofia que não é espírita. No espiritismo você vai entender que não pode. Desculpa, ele tinha pedido lá, eu pedi para guardar, mas vem para cá o microfone, pode deixar. Você falou sobre a anidação no endométrio, né? Uhum. O espiritismo considera a reencarnação a partir desse momento? A partir daí. Então, baseado nisso, a gente quando questiona... o óvulo está fecundado, ele ainda não pode ter o espírito. Quando ele abre a possibilidade da ligação fluídica, é quando ele adere na parede do útero. Ali ele firmou, né? Vingou, como a gente fala, né? Sim. Pronto, ali agora abriu a possibilidade do espírito se conectar. Então isso aí pode abrir um grande polêmica para o debate de aborto, né? Imensa. Essa polêmica a gente vai deixar ela para a aula 6, tranquilo. porque a aula que tranquilo, a gente eu sei que foge ao assunto, só uma curiosidade. Porque ele vai dizer que momento é o aborto, por exemplo, né? Porque se o óvulo está fecundado, mas ainda não tem espírito, né? Perfeito. Essa polêmica a gente vai deixar para a aula 6. Tá certo. Você está vendo que na aula 6 eu acho que eu já sei quem é que vai vir, né? Né? Eu acho que já. Pois é. Eu queria entender aonde que fica o elemental nisso tudo. Ai, meu Deus do céu, essa turma tem que ter estrelinha aqui. Desculpa aí. Lembra que eu falei que são fases, né? A gente está falando da fase inicial do desenvolvimento. Princípio espiritual se apropria do princípio material e começa a se desenvolver. Mineral, vegetal, animal. Pronto, cheguei numa etapa agora que eu preciso me tornar espírito. Para eu me tornar espírito não é direto. Eu preciso passar pela etapa dos elementais. O que também não é possível hoje. A mitologia vai trazer criaturas que são meio animal e meio homens. Então, por exemplo, o centauro. Centauro é um cavalo, né, com um corpo de homem. O minotauro, que é um touro, né, um homem touro. Então, esses são elementos, são elementais, são figuras mitológicas e que explicariam, vamos dizer assim, essa transição. Só que esse é um fato que ele é apenas dito, não pode ser comprovado. Porque a busca que temos até hoje, na transição entre o mineral e o vegetal, existem espécies no nosso reino, o elo de ligação entre uma etapa e outra, que pode ser provado. Na transição entre o vegetal e o animal, existem espécies na nossa natureza, se não me engano, é que eu não vou lembrar agora, se tiver algum biólogo aqui, me ajude, mas, se não me engano, o coral do mar, que tem um nome bonito, que eu não lembro agora, o coral, ele é meio vegetal e meio animal. Então, é como se o princípio espiritual ele passa a ser coral antes dele ser animal. Depois, você vê a vida vindo do mar, né?
e depois ele vai se tornar outras espécies e que vão aumentar a complexidade do seu desenvolvimento nessa etapa. Mas quando ele sai do animal para o hominal, existe um elo que a gente chama que é o elo perdido. A gente não tem essa espécie, a gente não sabe que criatura, né, que espécie é essa que ligou. Aí, mitologicamente, se trouxe a ideia dos elementais. Os elementais seriam esses seres que seriam uma parte animal, uma parte homem. Para você, acho que seus colegas acompanharem isso. A fada, São a fada seres é uma da natureza. a fada, a ninfa, Seres do ar. ela é uma mulher ou uma menina alada, né, que tem asa de pássaros ou de borboleta, que acho que as fadas mais desenhadas são assim. São sempre uma transição entre o homem e algum tipo do animal. Os gnomos também têm essa característica. Então, é essa transição. Mas esse é um elo perdido. A gente não tem ele na nossa natureza, a gente não consegue comprovar isso. Então, por isso é uma pergunta sensacional, mas que gera essa questão. Sabemos que existe um elemento de transição, mas ele não está aqui, a gente não encontra ele na nossa natureza. Então, ele deve estar em algum outro lugar, algum outro orbe, alguma outra instância, para que isso se faça. Ela vai ficar aí. Vai ficar, né? Vai ficar. Eu vou contar para vocês que eu sou psicanalista, eu vi ela falando, né, eu sou freudiano, mas se eu fosse lacaniano, eu ia dizer, agora você vai ficar com essa informação aí para o seu inconsciente trabalhar essa informação aí, depois a gente fala sobre ela. Acabou a terapia aqui, parou. É isso Bom, mesmo. tranquilo até aí, gente? Nada de tranquilo, né? Um monte de questões, mas esse é o objetivo. Nosso tempo está legal. Nosso tempo está legal. O tempo tá correndo danado. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais então? Então pronto. Então, aquela figura ali, ó, Deus que cria o princípio espiritual, né, a inteligência, o princípio material, o princípio espiritual, né, vai se tornar espírito, e o princípio material se torna todas as matérias conhecidas. Então, para esses dois elementos, esse é o caminho da evolução. O princípio inteligente, segundo Adenauer, ele vai, esse mesmo princípio, né, acoplando-se às formas materiais, foi se estruturando, desenvolvendo e aprendendo as leis do universo numa trajetória constante em direção ao divino, tornando-se cada vez mais complexo e buscando formas mais aptas ao seu progresso. É tudo que a gente falou até aqui. Aquela figura ali que mostra um espiral, é porque a nossa evolução ela vai nesse espiral de crescimento, que, segundo as palavras de Adenauer ali, esse progresso vai nos levar ao contato com o divino, que seria quando nós estivermos, então, está quase fora do alcance das nossas vistas, né? Quando a gente estiver naquela condição de espírito puro, nós seremos, então, co-criadores com Deus, porque é a forma mais evoluta que o ser pode vivenciar, né? Quando ele já se despojou de tudo que não presta mais, quando ele já alcançou todas as melhores possibilidades, né, que o espírito pode alcançar, é quando aconteceu isso. Então, essa é o espiral dessa evolução. Ali, Marinese, tem uma pergunta ali atrás. Boa noite. Boa noite. Sempre quando a gente está falando do espiral e do crescimento do espírito, a gente está falando de uma forma que a gente está evoluindo. Tem algum formato de que a gente deixe de evoluir e regrida, por um exemplo? Não, a regressão em hipótese alguma, é aquilo que a gente falou ainda agora em relação à reencarnação. O espiritismo, a evolução é contínua, não há regressão, não é possível a regressão. Agora, é possível a estagnação, então você pode em algum momento parar. Aí tem um ditado popular, que você já deve ter ouvido falar, que diz assim, que a gente aprende pelo amor ou pela dor, não é assim? Eu gosto de dizer que a dor é uma mão do amor, que te empurra na hora que você para, porque ela só acontece se você parar. Então você pode até, por sua escolha, estagnar um pouco. Você está evoluindo, jornada de
sua trajetória normal de evolução, e num dado momento você estagna ali. Aí vem essa mãozinha da dor, né, e te empurra para frente, para que você continue evoluindo. Então não tem como não evoluir, você pode estagnar por um tempo, mas também não é possível retroagir. Eu estava olhando ali no espiral que a gente está falando ali dos dinossauros e vai seguindo nos planetas, né? E vai crescendo. Em uma reflexão minha, eu pensei em um momento no qual eu queria viver e conhecer. Foi esse momento no qual eu queria conhecer Jesus. Eu queria ter passado por aquele momento e ter vivido aquilo. Então isso nunca vai ser capaz. Sim. Se você... minha impressão agora, da sua fala, veja se faz sentido para você, é que você está se vendo como um corpo. Como se você só existisse agora, nessa encarnação. Mas se você passar a se ver como espírito, você vai entender que você não nasceu agora como ser. Quem sabe, você, na época de Jesus, você o conheceu, ou você conviveu, ou você foi contemporâneo dele. Agora, será que, como a gente tem um exemplo muito próximo, né? Emmanuel, né? Que é aquele, todo mundo já ouviu falar, né? Emmanuel é aquele espírito que trabalhou com Chico, né? Companheiro dele aí da trajetória toda. Emmanuel, numa das suas encarnações passadas, ele foi um senador da República Romana, conviveu com Jesus. Ele depois foi um padre, Manuel da Nóbrega, depois ele foi Emmanuel. Então, quem sabe, desculpa, como é o seu nome? Guilherme. Guilherme? Então, Guilherme, hoje, agora, nessa encarnação, você é Guilherme. Mas quem sabe você foi Lentulus Públio, um senador da República, esse é o nome de Emmanuel, né? Nessa encarnação. Então, você pode ter convivido com ele. Em que momento, então, você conhecerá Jesus? Você já conheceu, quem sabe? Só que quando você olha para você como um corpo, como só existindo nessa encarnação, você não consegue alcançar isso. Se vendo como espírito, você, quem sabe, já conheceu. Posso falar? Pois não. Luiz, você fala que não é possível evoluir. Retroagir. Retroagir. Mas se numa encarnação a pessoa comete um delito, um homicídio... Porque ainda não aprendeu. Assim, ele não vai retroagir na evolução, já que o processo é a gente buscar o espírito puro, né? Em cada encarnação. Se você faz Eu acho que a maior parte dos slides que eu vou passar aqui para fora já foi tudo falado. embora, porque a gente já falou de tudo. Depois eu vou só passar os slides e vou dizer assim, a gente já falou, a gente já falou, a gente já falou. Então, beleza, que assim o tempo vai dar. Bom, vamos sobre esse aspecto aí. Imagina o seguinte, eu, né, o Luiz, imaginava um tempo atrás que ser evoluído era ser espiritualizado. Que, quando a gente fala assim, aquela pessoa reza todo dia, é um cara santo, ele fica ali rezando, ele fica ali super espiritualizado. Eu achava que era super evoluído isso. Vocês acham que é? Não. Perfeito, não é. Sabe por quê? Porque a melhor definição de evolução que eu encontrei até agora, aliás, trazida pelo nosso amigo aqui, né, diretor da nossa casa, Adenauer Novaes, aquisição de habilidades. Isso é evolução. Então, a evolução é um contínuo aprender. E esse aprender é ganhar habilidades nas diversas dimensões da vida. A espiritual é uma dimensão. Uma dimensão. Então, eu preciso ter a complexidade de muitos aprendizados nas diversas dimensões da vida. Aí eu sou evoluído. Então, de novo, vou trazer a mim como exemplo. Eu começo, e ontem a gente fez um trabalho aí, eu falei sobre isso. Comecei minha vida profissional dentro de uma dimensão que são as ciências exatas. A minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico. Então, eu comecei nas ciências exatas. Você acha que definiria, né, a evolução apenas entender tudo da engenharia, entender tudo que a engenharia poderia me trazer? Não é evolução. Aí o Adenauer falou assim, olha, só é evoluído quem é engenheiro, que vai estudar psicologia, o microfone até quase cortou aqui, que é engenheiro que vai estudar psicologia. Aí eu acreditei nele
e fui estudar psicologia. Antes da psicologia, ainda não, eu sou estudante ainda, não me formei, eu fiz uma outra formação, uma pós-graduação em psicanálise, que já tem, está dentro da área da psicologia, mas é uma formação à parte. Então, uma outra dimensão, agora a gente está falando de ciências humanas. Isso já é o ápice da evolução? Não, ainda tem uma infinidade de outras dimensões que o espírito que eu sou precisa se desenvolver. Por exemplo, eu tenho uma afinidade imensa com as artes, né? Eu pego um violão, eu arranho ali, já tenho uma... Eu acho que eu já tive um contato anterior. Aí. Aliás, fazendo um parênteses aqui, eu acho que eu fui um roqueiro, daqueles bem... Né, drogas e rock and roll, aqueles caras bem loucos. Eu acho que eu fui assim, numa outra encarnação, porque às vezes eu fico olhando assim, esses vídeos de rock e falo, caramba, eu me sinto lá naquele palco lá. E eu tenho uma afinidade com a música, eu pego um violão, eu arranho lá, saem umas coisinhas, então acho que eu já tive contato com isso. É uma outra dimensão importante para o espírito, a das artes, né? Eu estou falando arte mas, como música, mas dança, pintura, enfim, tudo que a gente... é uma dimensão importante. Então, baseado nisso, um cientista pode ser mais evoluído do que um religioso, aquela pessoa que fica rezando todo dia em casa. Ou não, porque ele pode ser um cientista, normalmente são céticos, né? Não admitem a religião e, portanto, não admitem a sua religiosidade, porque a religião não vale nada. Né? Eu coaduno da opinião de que a religião é o ópio do povo. Olha a declaração, né, do Manifesto Comunista. Mas o que vale é a sua religiosidade, é a sua atitude diante do divino. Isso é que é importante. O cientista cético não tem essa postura. Portanto, na dimensão da espiritualidade, não estou falando de religião, ele pode não estar desenvolvido, também não é evoluído. O padre que vivencia lá a sua dimensão religiosa, a sua atitude religiosa diante do divino, não tem o dote do cientista. Então, entende que a complexidade da evolução vai se dar pelo número de habilidades conquistadas nas diversas dimensões da vida. Então, tomara que não faça isso, mas se gerar ansiedade, segura a onda, procura ajuda, mas é assim, ok? Então, a evolução ela vai se dar nas diversas dimensões da vida e, para mim, a melhor definição de evolução é a complexidade da aquisição de habilidades. Quanto mais habilidades você tem, mais evoluído você é. Não dá para polarizar numa só, nem na ciência, nem na religião, nem em qualquer outra dimensão. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas quando ele falou do cientista e do padre, por exemplo, talvez se o cientista não for cético, ele tem a possibilidade de ter mais habilidades adquiridas do que um padre, por exemplo, e está no processo de Às vezes você não consegue numa encarnação só, né? Naquela encarnação, aquele personagem, ele se diz algumas vezes agnóstico e tal, naquela encarnação. Mas ele ganha naquela encarnação uma habilidade, né, do contato com a ciência, desse conhecimento científico importante. Numa outra encarnação, aí o cara vem padre, estou polarizando aqui, mas ele vem padre. Aí aquele conhecimento científico dele está latente, é dele, é uma aquisição, né, uma propriedade dele agora, mas ele vai se desenvolver numa outra área agora. Aí numa outra encarnação ele vai se desenvolver em outra. Quer dizer, trazendo de novo aqui para o meu exemplo, eu estou com quase 60 anos de idade. Eu sei que vocês vão dizer assim, nossa, não parece, eu diria 25 e tal, né? Claro, eu sei que vocês vão dizer isso. Mas, fora, né, a impressão de vocês a respeito disso, estou com quase 60 anos. Vou me formar ainda, estou no 5º período de psicologia, ainda faltam 2 anos e meio para me formar. Eu vou me formar com 61 anos. Aí eu vou estar formado. Será que eu vou utilizar esse conhecimento nessa encarnação? Né? Eu acho que sim, porque a minha avó está com 97 anos, está lá firme e forte, espero ter herdado esse DNA dela, então eu posso ainda ter um tempinho ainda para trabalhar nessa área, nessa dimensão. Né? Mas se não der tempo, sabe quanto eu estou preocupado? 0, porque é uma habilidade que eu vou levar para outra encarnação. Eu não tenho dúvida que é assim.
né? Isso para mim é uma certeza. Então, é um fato. Então, não tenho dúvida. Se eu não for usar agora, é aprendizado para a próxima. Aquisição de habilidade. Isso é foda. A pressa é inútil. A pressa é inútil, totalmente inútil, né? Então, é isso Mas aí. o que eu ia perguntar também é que esse processo, ele não é temporal, né? Ele é atemporal. A evolução, Porque, vamos supor, eu tô perguntando isso porque eu tô pensando aqui, e Lemúria e Atlântida? como? Lemúria, Atlântida, povos que vieram antes das histórias, vieram antes de Big Bang e Eva e Adão e Eva e... Ou não? Não. Elas foram... Quer dizer, são mitos, né? Mas essas histórias, elas são depois da criação. Não é anterior a isso, não. Eu achei que fosse antes. Nem na ideia do criacionismo, nem do evolucionismo científico, é como se nada houvesse para trás disso. O momento do início da criação foi um dia que Deus acordou lá com vontade de criar o universo. E aí, Fiat Lux, se fez a luz. Aí a ciência vai dizer que essa luz foi o Big Bang. Foi a explosão que expandiu a matéria por todo o universo. Então, quer dizer, os dois coincidem no momento inicial, né? Todo e qualquer, se você falar de Atlântida, de Lemúria, tudo isso aconteceu depois da criação, né? Não antes. Mas são mitos, né? Pois não. Deixa o Guilherme perguntar aí para eu avançar um pouquinho os slides ali, senão a gente não vai... Perfeito. Você estava falando sobre sua formação acadêmica agora e para as próximas encarnações. Eu estou lendo um livro que é A Memória do Suicida, que ele fala sobre o perispírito, onde ele recorda lá o que ele viveu. Mas como é que essa memória vai ficar para as próximas reencarnações? Você se inscreveu agora, Guilherme? Você estava aí na aula passada, não? Estava? Você assistiu minha aula? Nessa terça-feira não, por isso que eu estou vindo na sexta. Você é de terça. Aí na terça eu não pude vir, eu vim na sexta. Entendi. Mas na sexta passada fui eu que falei sobre o perispírito. Aí eu expliquei sobre essa... Não, eu veio na terça. Você veio na terça. Então, na terça não foi outra pessoa, foi a Tânia que fez a aula. Mas ela deve ter falado sobre isso. Na terça foi a Tânia que fez. Então, na aula passada, aula 3, a gente falou sobre esse locus de armazenamento. Então, o espírito que se apropria na dimensão espiritual de um corpo chamado perispírito e na dimensão física do corpo físico, né? Portanto, a tríplice formação do ser, segundo a ideia kardeciana, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Aí a gente aprofunda essa ideia desmembrando o perispírito, para entender que ele não é um corpo só, ele é um complexo de corpos, né? Ele é um organismo. E dentre esses corpos, ele tem um corpo lá, que é o corpo causal. O corpo causal é o corpo da memória. Aí aquilo que a gente falava sobre, me perdoe, deixa eu ler o nome ali, Adriana, não vou esquecer mais. Então, que a Adriana estava falando sobre, a gente falava sobre o locus de busca de informação, isso é uma memória. Então, lá no corpo causal, vai estar armazenado a memória, a vivência, aquilo que você aprendeu, que você vivenciou nessa encarnação. Ele vai sendo armazenado lá. Então, de uma encarnação para outra, assim como tem um corpo emocional, que aquilo que a sua emoção, tudo que você viveu, também está sendo guardado lá. Aí aquilo está no perispírito. Quando o corpo físico morre, o espírito desencarna, não é isso? E ele desencarna junto com o seu perispírito. Tudo aquilo que ele viveu nessa experiência está guardado lá. Quando ele reencarna, ou seja, quando ele se apropria novamente de um novo corpo físico, ele tem todas aquelas informações, aquelas habilidades estão guardadas lá no corpo. Mas elas não vão estar na sua memória cortical. Porque eu tenho uma memória cerebral, né, que está na minha córtex cerebral, na córtex física, né, que se dá através das conexões, das sinapses, né, que ocorrem aqui, e aquela informação, ela não está aqui, porque esse corpo é novo, está zerado, ela não está aqui. Então, você pode acessar aquelas informações, mas você traz latente,
traz intrinsecamente aquelas habilidades. Então, quando eu dizia assim, olha, eu nunca aprendi música nessa encarnação, mas eu pego um violão, eu consigo tirar umas musiquinhas, um som interessante. Então, eu tenho a impressão, porque isso também não é nada claro, algumas coisas eu falo a respeito de mim com clareza e com certeza. Essa não é uma clareza. Eu não sei se eu tive uma encarnação que tive contato com a música, com a arte. Mas eu tenho essa impressão, é uma impressão apenas, né? E eu pego o violão e saio tocando. Tive um contato anterior. Por quê? Isso deve estar guardado no meu perispírito e eu trago isso como uma possibilidade, é uma habilidade que está latente, mas eu tenho isso como uma possibilidade de desenvolver agora. Se eu me dedicasse para isso, eu acho que eu ficaria bom. Entendeu? Então, essa é a maneira que o perispírito guarda. E ele vai estar, em cada encarnação, ele vai estar somando mais coisas lá. Até o dia que você não tem mais o perispírito. Aí o espírito que você integrou todas aquelas informações, tudo aquilo que você aprendeu durante a sua trajetória reencarnando. Ok? Bom, vamos passar um monte de slide agora que já falamos, né? Então, ó, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos teria, então, o universo 2 elementos gerais, matéria e espírito. A gente falou isso há muito tempo atrás, né? Sim, e acima de tudo, Deus, Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe na Trindade universal. Aí, ó, qual o ponto de partida espiritual? Então, ó, primeiro, que todos têm o mesmo ponto de partida. Todos foram criados simples e ignorantes. Que todos somos criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir com a sua atividade individual. Que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. Então, olha, criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, à felicidade. Que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, que é Deus, né, são o objeto de uma igual solicitude. Que não há nenhum menos favorecido ou melhor dotado que os outros, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. Não adianta ser amigo do rei, porque todo mundo tem que passar por tudo. Não tem aquele negócio que você liga para um amigo lá, né, e fala, ai fulano, pô, quebra o galho aí para mim, e você pula uma etapa, né? Não existe isso. Na evolução, ela não dá saltos. Todo mundo tem que passar por todas as etapas, de qualquer forma. Então, ainda sobre a evolução do princípio espiritual, a escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíquo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é a atração, o vegetal a sensação, o animal o instinto e o homem é a razão. Então, é a transição toda que a gente falou nos seus diversos reinos. Enfim, ainda falando sobre o princípio espiritual, e aí, esse aqui vamos só parar um pouquinho, porque essas propriedades do princípio espiritual são importantes, que são, por exemplo, o associativismo, a ordenação, a coagulação, a singularização e a evolução em si. Cada uma delas vai trazer uma etapa dessas aquisições que possibilitam a evolução do princípio espiritual. Então, ó, no associativismo, conectar-se ao princípio material ordenando-o. Então, olha, o primeiro contato com ele, com o mineral. Depois, organizar a matéria segundo diretrizes intrínsecas da própria evolução que acumula em si. Terceiro, aglutinar a matéria, inserindo-se no tempo e no espaço. Lembra que eu falei que essa singularidade que a gente chama aqui de espírito é uma singularidade não material. Portanto, não está sujeito a tempo e espaço. Se você perguntar aonde é o locus de existência do espírito, sabe qual é a resposta? Sei lá. Não dá para a gente... Porque a gente consegue entender, a gente consegue ter entendimento a partir da matéria. Passou para cá, pronto, agora eu tenho uma referência de tempo e espaço. Aqui não tem. Ok?
Então, ó, capacidade de construir uma unidade em si e integrar cada vez mais habilidades. Possui propriedades que caracterizam o impulso para evoluir. Conexão, ordenação, coagulação, singularização, integração. Então, isso são capacidades, vamos dizer assim, a priori. O princípio espiritual é capaz de realizar isso tudo porque são habilidades intrínsecas, são a priori nele, né? E, portanto, ele se desenvolve a partir disso, né? O motor, né, de impulso dele está ali, codificado dessa forma. Pergunta 585, aí pensais nas divisões da natureza, a gente já falou sobre aquelas divisões, ou, se preferir, em 2 reinos, né, que é o vegetal, o inanimado e o animado, ou o vegetal e o animal. Aí, nos vegetais, né, são seres inorgânicos, o reino mineral, a matéria inerte. A principal questão é a atração, é a aglutinação que ocorre no princípio espiritual. Nos vegetais, aí já são seres orgânicos, né, que é o reino vegetal. Vitalidade a partir do fluido vital, que a gente também já falou bastante sobre isso, já ganha como habilidade ali a sensibilidade. No animal, os seres são ainda seres orgânicos, no reino animal, inteligência limitada, instintiva, consciência e individualidade não é plena. Então, nos animais mais, vamos dizer assim, da cadeia mais evoluída, eles já começam a ter nuances de inteligência, nuances de individualidade, mas ainda não é plena, só vai alcançar a plenitude disso quando se tornar espírito. Seres orgânicos do reino hominal, inteligência ilimitada, aí é o nosso caso, a consciência de si, eu sou, lembra, acho que foi você, né, Ricardo, que falou sobre o eu sou, não? Então, alguém falou sobre o eu sou. Então, eu só posso dizer eu sou, quer dizer, eu tenho consciência plena de mim quando eu chego no reino nominal, né? Então, espírito propriamente dito. Consciência de Deus e a razão, né? Aí, Adenauer vai dizer, ó, o processo de aquisição de conhecimento nas experiências num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros se dá através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Que corpo é esse? É o perispírito. Muito bem. Então, esse corpo, denominado perispírito, serve como um aparelho de registro das experiências adquiridas nas fases anteriores. Aí o que Guilherme perguntou. Então, ó, tudo que, aparelho de registro, tudo que está acontecendo, que você está vivenciando, está sendo guardado lá nesse corpo, chamado perispírito. E mais tarde, do espírito, quando fora do corpo material, nos intervalos entre uma existência e outra. Então, o ser humano é essa tríplice que a gente falou, de espírito, perispírito e corpo físico. Adenauer vai dizer ainda sobre a evolução, que não é possível um ser que esteja num estágio superior reencarnar num corpo animal. Aquilo que a gente falou, né, de retroagir, né, que foi a Milena que perguntou, né, a respeito da possibilidade de encarnar num corpo animal. Acho que a gente falou sobre isso. Então, ó, isso é num corpo menos complexo. Um ser humano não reencarna, portanto, num corpo de um animal. Então, isso é fato. A evolução humana consiste em adquirir-se o conhecimento das leis de Deus e aplicá-lo a serviço da construção da paz e da harmonia. Evoluir é aprender suas leis sobre a felicidade própria e coletiva. Então, quando o espírito integra o conhecimento, integra a habilidade, ele associou isso a uma determinada lei de Deus. Vai ter uma aula, como eu falei, lá no ciclo 2, que a gente vai arredondar essa ideia de integração, que é falar sobre uma regra das 3 memórias, que é a memória física, que é na córtex cerebral, da memória espiritual, que é aquele locus no perispírito, e da integração dessas habilidades no próprio espírito. Então, é a regrinha das 3 memórias que vão ser depois dita para vocês. Oi?
Deixa eu chegar o microfone para você. Que é o espírito puro. Ele encarnou como ser humano, né? Na Terra. Ele precisou do perispírito, porque ele já era um espírito puro. Faltam quantos minutos pro final da partida? Aos 45 minutos do segundo tempo, o cara me faz uma pergunta dessa que eu queria 2h30 para responder. Puxa vida. Porque, o que se diz sobre isso? Que o sofrimento do Cristo foi o Calvário, né? Foi a coroa de espinhos, foi as chicoteadas, né? O vinagre nas feridas, é o que se fala, né? Lê do engano. Sabe qual foi o maior sofrimento do Cristo? Foi densificar o seu perispírito sutilíssimo para que ele pudesse reencarnar. Esse foi o maior sofrimento dele. Então ele teve que criar um perispírito denso para que ele pudesse reencarnar naquela época. Então esse foi o maior sofrimento. Queria só 2h30 para a gente falar sobre isso. Como não tem, vai ter que ficar para depois, porque o nosso... o ciclo 8 vai falar só sobre isso. O ciclo 8 inteiro vai falar sobre Jesus. Então, segurem a ansiedade aí, porque vai chegar a hora. Porque o senhor disse que o espírito puro não tinha mais a necessidade do perispírito, né? Não tem. Agora, no caso de Jesus, foi porque ele quis, foi por amor à humanidade, né? Então, foi um sofrimento, um esforço pessoal em função de progredir uma humanidade. Então, não precisava disso. Não tinha que fazer isso, a menos que por amor, como ele fez. Bom, então, a evolução desse mundo percebida representa a certeza de que na natureza tudo ascende na direção da harmonia e do equilíbrio, cujo paradigma maior é o amor. Aí essa definição, volta aqui, essa definição de evolução, que para mim é a mais adequada, vamos dizer assim, né, que evolução significa aquisição de habilidades. Então, a complexidade das habilidades, né, aprendidas é que vai definir o quanto aquele espírito ou outro espírito é de verdade evoluído. E não apenas uma dimensão. E essa evolução, ela não ocorre apenas com o ser. Então, a gente polarizou em duas dimensões do ser, né? A espiritual e a física. Quando a gente lembrou que lá os nossos corpos eram primitivos, eram né, do pitecantropo, do neandertal, e esses corpos foram evoluindo, chegaram até aqui. Também o espírito, né, que animou aqueles corpos, né, foi se sutilizando, foi ganhando habilidades, foi ganhando complexidade, portanto, evolução. Mas o meio no qual esse espírito também se desenvolveu também está avançando, porque a evolução ela é para o universo, não apenas para o ser. Então, como ocorre? Primeiro, eu sempre esqueço, vou apertar esse negocinho aqui, mas ele está com a luzinha queimada. Então, primeiro, os mundos primitivos, né, onde se verifica as primeiras encarnações da alma humana. Depois, o mundo de provas e expiações, que segundo os entendidos, né, o nosso mundo está nessa atual fase de evolução, né? Hoje o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, onde o mal ainda predomina, né, e a gente acaba vendo que isso é verdade. Agora, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Nossa, é poético até. Mas significa que o nosso planeta estará numa condição de abrigar espíritos com uma outra mentalidade, né? Espíritos de uma outra complexidade, de aquisição de habilidades mais superiores às que temos nesse momento. Aqui, eu costumo dizer que para que a gente se torne anjo, que seria aquele ser, né, supremo, que já alcançou toda a evolução, a gente tem que construir as nossas asas, né, de anjos. Uma dessas asas é a asa da intelectualidade, o desenvolvimento intelectual. Mas a outra asa é a asa da moralidade,
que a gente tem que desenvolver as nossas questões éticas, né, morais. Então, enquanto não construímos essas asas, a gente não pode ser espírito puro, a gente não pode ser espírito superior, porque a gente está ainda nessa construção. E a gente observa com muita facilidade, com muita clareza, espíritos que já desenvolveram a sua asa da intelectualidade muito, são extremamente inteligentes. Quando a gente fala asa da intelectualidade, eu estou abrangendo tudo, né? A cultura, tudo que envolve o intelecto. Mas a sua asa da moralidade ainda está muito pequenininha, não consegue voar ainda, né? Uma asa só, o espírito não voa, né? Então ele tem que ter as duas asas desenvolvidas. E tem outros, por sua vez, que a sua asa da moralidade está bem avançada, mas a da intelectualidade está pequenininha ainda. Então a gente tem que ir construindo isso e a gente vai alcançar isso de acordo com que os mundos também nos ofereçam a possibilidade de alcançar. Aí, depois dessa fase, então entraremos nos mundos felizes, onde o bem supera o mal. E por fim, os mundos celestes, né? A morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, essa é a evolução dos mundos, é o que está muito longe ainda do nosso alcance, né? A gente não consegue nem enxergar onde está a ponta dessa linha, mas sabemos que essa é a trajetória. E aí, por fim, muita paz a todos. Eu corri um bocado agora no final, para faltar 5 minutinhos para entregar para vocês. Mas eu corri um pouquinho para mostrar os slides, mas a gente... e obrigado pelas perguntas de vocês, porque a gente conseguiu abordar tudo que foi necessário para esse tema de hoje. Então, por hoje, muito obrigado, muita paz a todos, até outro encontro aí.